façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Nós derrotamos Bolsonaro, disse ele, num comício da UNE, turma de extrema-direita. A gente concorda só com o começo. Só ditadura tem preso político, só ditadura tem censura. E o Brasil hoje tem preso político, o Brasil hoje tem censura. Mas nós derrotamos, estamos do lado certo da história. Aliás, ele já tinha falado algo parecido num evento do Jorge Paulo Lema, nos Estados Unidos, conversando com Tabata Amaral, a lulista que posa de moderada. Olá, eu vou ler um trecho da Constituição Federal Brasileira para vocês, o artigo 95, parágrafo único, inciso 3º. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Agora dá uma olhada neste debate que aconteceu recentemente entre a deputada Tabata do Amaral e o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. As eleições duram 45 dias. E aí eu queria muito ouvir o ministro sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso nesse ano? Estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. O que vocês acharam? Obviamente que a deputada está na sua posição de fazer política, ser a favor ou contrária um determinado pré-candidato. Agora, e o juiz? E o juiz deve? Nós estamos do lado do bem, nós somos o bem, a democracia, nós, eu e você, esquerdinha, lulista, que derrotamos o Bolsonaro. Aliás, graças ao voto sigiloso e opaco das urnas eletrônicas. Tabu no Brasil hoje. Mas tinha uma PEC que estava sendo debatida porque o Supremo derrubou o projeto de lei aprovado do Bolsonaro, quando era deputado, para ter o voto impresso, que países atrasados, como quase todos do mundo, têm. E ele se vangloriou também de ter impedido isso, porque ele não vê ativismo no Supremo. A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Peraí. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Bom, muito bem. Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Pego na mentira, né? Eu impedi essa PEC do retrocesso. Imagina se fosse ativista. Imagina. E claro, para fechar o perfil desse pavão que assume o comando do STF agora, com quem que ele gosta de debater política? Ele, que é tão avançado, está do lado certo da história. Com quem? Com pessoas que têm vários livros sobre filosofia política, tipo o meu último, Pensadores da Liberdade, passando por 20 pensadores, desde os clássicos, John Locke, até o Jordan Peterson, Thomas Sowell. Alguém assim, com esse perfil, que está há 20 e tantos anos falando disso? Não. Eu sou bárbaro. Eu sou um bárbaro.
que estou sendo alvo do Supremo. Ele chama alguém com esse perfil. Isso eu não vi o debate entre ambos. Eu acho que é uma montagem. Eu acho que é uma montagem. Mas as falas do imitador de focas são verdadeiras e eu peço vênia às tias do Zap, às senhoras, pelo desrespeito, mas eu preciso mostrar com quem Barroso, o ser iluminado, ungido e civilizado, debate sobre os rumos de política no nosso país. Eu preciso me apresentar, gente? A galera adora venerar pau grande. É impressionante, todo mundo fica, não, porque meu pau é enorme, não, porque pau grande. Aí tá toda mulher no Twitter falando que, ai meu Deus do céu, o pau do Léo Stronda, que coisa linda, que coisa maravilhosa, meu Deus, eu quero pegar, ai meu Deus, o Léo Stronda gostoso. Cozinho esquece. É só ele sugerir o cozinho que a mulher vai olhar pra aquilo e vai falar... A foca, eles decidiram fazer uma foca que parecia uma almofada de neve. Porque olhem isso! Eu não posso com um negócio desse. Não posso. Olha isso. Esse não dá vontade de morrer congelado. Eu ia ficar de conchinha com essa foca e ia morrer, mas eu ia morrer feliz. Olha isso! Cristo! É tipo pulga, versão foca. Muitas mulheres têm um canal vaginal estreito, mais curto. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu tenho um pênis bonito, moral. E se eu já passei por alguns problemas e passo ao longo da vida em função de tamanho peniano, eu garanto que ele nunca vai receber uma garganta profunda na vida. Porque chega na metade a pessoa já tá... Todo mundo vai ficando especialista. Eu diria que ainda é difícil enxergar com clareza o horizonte no meio dessa fumaça, dessa espuma, dessa gritaria. E além da crise, né, econômica, sanitária, humanitária, uma coisa parece certa. Nós vamos... Dá pra ter foca? Não dá pra ter foca? Em casa? Eu construo a Antártida aqui dentro. Eu faço. Com vocês, Felipe Neto, o grande pensador de filosofia política, a ponto de ser convidado para um debate sobre o assunto com o ministro civilizado do Supremo, que agora assume o comando. E assume o comando com a imprensa, velha mídia, querendo que ele enfrente o Congresso e vença, porque são os nossos democratas. Eliane Cantanhede comenta disputa entre Congresso e Supremo, após o Senado aprovar o marco temporal. Abre aspas, eu vou falar que nem o Pavão, abre aspas. Por trás disso há uma questão ideológica. O Supremo tomando decisões mais de vanguarda e a bancada BBB, que é boi, bíblia e bala, querendo garantir retrocessos. Olha a visão dessa gente da Globo. O Melo Franco, o psolista do Globo. Barroso assume STF com recados ao Congresso e à extrema-direita. Em discurso de posse, o ministro indica que não pretende recuar em pautas progressistas. Quantos votos o Barroso teve? Qual é a função do Supremo? Será que o militante petista do Globo sabe? Será que ele tem uma cópia da Constituição na casa dele? Esse foi o pior. Mauro Paulino fala sobre embates entre poderes e protagonismo no Supremo. Abre aspas. É preciso que haja um ente, que é o judiciário, para garantir que o que é correto, o que é avanço, se sobreponha ao atraso. O atraso hoje representado pela maioria do Congresso. Atenção para essa fala, gente. Leandro Ruschel resumiu. Ex-diretor do Datafolha, olha esses lixos aí, apresenta fala grotesca sobre necessidade do judiciário garantir o que é correto, o avanço contra o atraso representado pela maioria do Congresso. Isso é ataque contra a democracia. Quem é eleito para representar o povo é o Congresso, não o judiciário. Isso é golpismo. E os golpistas, como podemos ver, estão assanhados, abusados, ousados cada vez mais.
Eles têm um representante no comando do Supremo falando que vai empurrar a história. Quem define o que é avanço? Quem define o que é certo? O Barroso? Esses imbecis da mídia? O malandrinho do Datafolha? São esses que vão dizer o que é certo? E dane-se o povo? Só não há espaço na democracia relativa desses vagabundos para a população brasileira. E aí vem a Dora Kramer, jornalista muito séria, quem me disse foi o Andreasa, então eu vou acreditar. Essa reação dentro do Congresso ao Supremo soa a arruaça. A arruaça é a Cuba que lhe pariu. É a tentativa tardia de defender o que restou do Poder Legislativo depois de tanto abuso e usurpação, com aplauso da mídia vagabunda, corrompida, por meio do STF. É a reação tardia. Se vocês voltarem um pouquinho no tempo e lerem o Globo de vocês vão ver isso aqui. Suprema Corte da Venezuela assume funções do Congresso. Decisão seria uma punição ao Congresso por ordens não cumpridas. OEA diz que golpe atinge o único poder ainda legitimado pelo voto. Mas o Lula, que vocês ajudaram tanto a voltar à cena do crime, ele diz que tem democracia na Venezuela. Então é essa a democracia que vocês defendem, né, seus tiranos vagabundos? Estou falando com vocês da mídia, seus merdas, seus vendidos. Aí aparece o Fux, o único juiz naquela porcaria, para dizer que tribunais não devem decidir sobre todos os temas polêmicos que dividem a sociedade. No shit! Não me diga, Fux. Não me diga. Não é possível que as cortes sejam obrigadas a decidir tudo, porque elas caem em desagrado da opinião pública em nível alarmante. O problema não é nosso. Suponhamos que a sociedade brasileira hoje tem preocupação com a liberação de drogas. Tem um desacordo moral. Por que, se houver essa questão defendida pelo Supremo, como é que fica? Só tem uma coisa. Logo depois da fala do Fux, vem a notícia. STF forma maioria para obrigar o Congresso a criar lei sobre licença paternidade. Se há vácuo legislativo, isso pode ser simplesmente o fato de que a Casa do Povo, soberana numa democracia, não está deliberando por falta de consenso. Não é para ter, então, uma lei sobre aquilo no momento. Não é para o Supremo entrar arrombando a porta. Isso é o ativismo que o Barroso, de forma cínica e com pitadas de psicopatia, nega no seu discurso de posse. Como ainda temos parlamentares corajosos para dizer o óbvio que eu estou dizendo aqui, eu fecho a live de hoje com o meu amigo Marcel Van Hatten colocando os pingos nos is. Muito boa tarde a todos. Esse é, evidentemente, pelo que se percebeu nas falas de todos, um momento de indignação. Mas confesso que para mim também, certamente para todos os parlamentares, é um momento de regozijo, porque estamos nos reencontrando com a democracia nesse momento, aqui na Câmara dos Deputados. Porque o coração da democracia, em qualquer país e também no Brasil, repousa na Câmara dos Deputados, que representa, deputado Alceu, toda a população brasileira, da direita à esquerda. E é aqui que se decidem as leis. Por meio do voto popular, fomos todos nós eleitos. Eu digo que é um momento de regozijo, porque é o momento em que nós estamos dizendo alto e bom tom: chega, basta! O poder legislativo é o poder que representa o povo brasileiro. É o poder que legisla sobre aborto, é o poder que legisla sobre drogas, é o poder que legisla sobre direito de propriedade, é o poder que legisla sobre iniciativa privada, marco temporal, é o poder legislativo. E não é o STF, não é o Supremo Tribunal Federal, nem é o Poder Executivo, que aliás também tem perseguido colegas parlamentares, e não toleraremos que isso continue. Que fique aqui muito clara a nossa ação, porque não é apenas um discurso, como bem foi dito aqui. Estamos em obstrução e esta casa está parada até que o STF volte para o seu quadrado. Ou volta para o quadrado, ou será enquadrado.
ou volta para o quadrado ou será enquadrado. Que bela conclusão. Espero que o Congresso mostre força suficiente para cumprir essa missão democrática, patriótica e constitucional. Aqui não tem golpista, não. Golpistas são vocês, militantes disfarçados de ministros do Supremo. Muito obrigado a todos.